Olha, você viu aqui no BG que uma universitária de 22 anos morreu após ter a bicicleta atingida por um carro, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Isso foi na JK, Juscelino Kubitschek, ali em Matinhos. Câmera de segurança flagrou o atropelamento aqui no nosso litoral. A jovem Pamela Vaz chega a voar por alguns metros. Socorrida, ela não resistiu aos ferimentos no hospital. O motorista causador da morte foi preso em casa. Ele não se apresentou. Deu no pé na hora do acidente e não se apresentou. Mas ele foi encontrado pela polícia, assim como também o carro. O que ele alega para ter fugido? Por que deu no pé? Nós vamos saber agora o porquê com os nossos repórteres, o William Bittar e o Eric Brito, que conseguiram o depoimento dele e ainda trazem mais detalhes do que aconteceu naquela noite em Matinhos. O que diz a polícia? O namorado da vítima? Tudo isso você confere agora. Anderson Blanqui Josca, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira em Matinhos, suspeito de atropelar e matar a estudante universitária Pamela Vaz e fugir do local sem prestar socorro. O atropelamento aconteceu na avenida principal da cidade e, mesmo sabendo o que havia feito, Anderson não se apresentou na delegacia e foi preso pela polícia após uma denúncia anônima. Na noite da última sexta-feira, a Pamela saiu do trabalho e foi para casa, o que ela fazia diariamente. Mas, naquele dia, o filho dela estava na casa da babá e ia passar a noite por lá. Isso porque a Pamela ia dormir na casa do namorado, mas não deu nem tempo. O trajeto que ela fazia diariamente de bicicleta era esse aqui, pela Avenida Juscelino Kubitschek, que liga o município de Matinhos ao município de Guaratuba, aqui no litoral. Só que quando a Pamela tentou atravessar a rua, um outro veículo, possivelmente em alta velocidade, atingiu ela em cheio e ela foi arremessada por cerca de 20 metros. Essas imagens de câmeras de segurança registraram como tudo aconteceu. Não deu nem tempo de Pamela tentar desviar. Ela é atingida, bate com força no para-brisas do carro e é arremessada. Pamela chegou a ser levada até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O namorado da estudante estava esperando por ela e ficou preocupado com a demora, já que o trajeto até a casa dele não era longo. Quando eu cheguei no local, ela já estava dentro da ambulância. Eu cheguei a ver ela reclamando de dor ainda quando mexiam na perna dela. Depois dali ela foi pro UPA, depois foi encaminhada pro regional. Lá no regional que o médico foi me falar que ela ainda chegou com vida, mas com a pressão bem baixa. E com essa hemorragia interna que fez com que ela ficasse bem fraca. Você sabe dizer se a Pamela tinha feito uso de bebidas alcoólicas ou de algum tipo de droga que pudesse ter diminuído a tensão dela ali? Não, ela não é de usar nada, não gosta de beber. Até pelo horário também, ela estava trabalhando, né? Como você disse, ela saiu do trabalho, foi em casa, estava indo. Então você acredita que ela não tivesse feito ingestão de nenhum tipo de bebida? Sim, ela não usou nada. O carro que atingiu a estudante é esse aí. Foi apreendido pouco antes do motorista ser preso. Só pelo estado do veículo é possível imaginar a gravidade do acidente. Anderson foi interrogado pela polícia e disse que fugiu porque ficou com medo. Estava indo pro mercado, né? Aí do nada ela apareceu assim. Na sexta-feira o senhor não bebeu? Não. O senhor fez uso de algum tipo de entorpecente, drogas, maconha? Mas assim, eu preciso que o senhor me explique, senhor Anderson, bem certinho, tá? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado. Agora, assim, eu estou escutando o senhor, isso é o momento do senhor se defender, entendeu? Então fique bem calmo e me conte o que aconteceu, tá? Mas só que eu não tô muito bom, porque eu tô há 3 dias sem dormir, né? Que eu não... Foi uma fatalidade, eu não... Jamais que a gente vai querer acontecer uma coisa. Daí a minha filha começou a ficar desesperada no carro, a minha mulher também, daí eu com medo dos caras, tipo, na hora que bateu ali, foi de repente, fiquei com medo dos caras me matar ali, me bater, que os caras fazem isso, né? Foi na onde que eu tava indo reto lá, a mulher atravessou na frente, veio 2 carros assim, e quando eu vi, atravessou. Tá, o senhor tava rápido? Não, muito. O senhor tem ideia de que a velocidade que o senhor estava? Não recordo, não. Mas é que ela atravessou do nada, tem filmagem lá, que ela pula assim na frente do carro. Foi até em casa ali. Ali onde o senhor foi encontrado hoje, isso?
Aí eu fui ali e falei pro meu pai, falei, corre lá pra ver se pelo menos a mulher não machucou muito, que eu tô com medo de ir lá. Ele catou o carro dele e foi. Ele até ajudou lá, eles colocaram na maca, tudo lá, ficou... Porque não era intenção, né? Tá, e daí depois disso? Daí ela tava normal, né? O senhor não se apresentou na delegacia por quê, então? Aconteceu isso, tudo bem, o senhor saiu do lugar, o senhor ficou com medo. Fiquei em choque, né? Com medo dela igual eu vim hoje, veio aí, você não viu tanta gente aí querendo pegar a gente? Aí é isso que é o medo, daí eu tinha falado com o doutor pra ele vir pra se apresentar hoje, né? Tá. Aí eu tava esperando. Mas isso não convenceu a delegada, já que ele ainda teve todo o final de semana para se apresentar antes de ser preso. Nós desconfiamos que ele possa, sim, ter feito ingestão de bebida alcoólica e, por esse motivo, não parou para prestar socorro. Como ele não foi preso naquele momento, imediatamente, submetido a um exame pericial que demonstrasse isso, não é possível, nesse momento, a gente afirmar que ele estava embriagado. Essa também não é a primeira vez que Anderson vai responder pela morte de uma pessoa. Segundo essa denúncia do Ministério Público, em 2009, ele já chegou a ser acusado pela morte de Paulo César Rodrigues em Guaíra, no oeste do Paraná. Ainda conforme a denúncia, ele foi contratado por um outro homem para cometer o crime. O motivo seria um carrinho de cachorro-quente. Até hoje, o crime de 2009 não foi julgado e por isso Anderson responde o processo em liberdade. Só que agora, essa demora causou outra tragédia. Então, ele vai responder por homicídio culposo em acidente de trânsito com uma causa de aumento, que é a omissão de socorro. Além disso, ele vai responder por ter se evadido do local de acidente, porque existe um crime específico para isso. Ele já foi indiciado por esses 2 delitos. O judiciário que vai analisar os antecedentes, o fato dele trabalhar ou não, o fato dele ter ou não residência fixa, para então decidir se ele pode sair ou por uma fiança ou sem fiança. O fato é, nós temos uma jovem, a Pamela Vaz, de 22 anos, uma mulher que tinha uma filha pequena, que trabalhava, sustentava essa menina, sustentava a família, estudava, tinha planos para o futuro, tinha um namorado, planejava uma vida, 22 anos. Estudava, alegre, feliz, gostava de surf, né? Estudava, morava na praia, no litoral, numa cidade onde ela via que podia ser feliz e, de repente, perdeu a vida desse jeito, nesse acidente. E o que eu fico pensando aqui é o seguinte, como é que uma pessoa que, inclusive, aguarda julgamento de um crime de 2009 em que teria sido contratado para matar uma outra pessoa, ficou com medo de descer para prestar atendimento? O homem não é corajoso? Tá certo, ele aguarda julgamento ainda sobre esse caso. Mas, enfim, foi em 2009. A polícia agora, doutora Márcia, tem que levantar todos esses pontos, como disse a própria doutora Sâmia, que conduz com muita firmeza, inclusive, as investigações aí no nosso litoral, né? E a maneira como a doutora Sâmia conversava ali, eu até fiquei imaginando assim, né? A gente conversava aqui, aquela mãe dizia assim, olha, você não tenha medo, conta tudo. Mas, no fundo, né, a mãe da gente dizia assim, conta a verdade, senão você vai apanhar. E aqui o caso é o seguinte, conta a verdade, porque pagar você vai pagar do mesmo jeito, que a polícia vai descobrir. E quando o cara faz um negócio desse, uma covardia dessa, mata alguém e vai embora, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser pego. E aqui tem uma questão, doutora Márcia Marcondes, que eu queria levantar com a senhora já, que é o seguinte, ele foi preso. O acidente tinha acontecido 48 horas antes, mas as diligências prosseguiam, por isso ele ficou detido, né, doutora? Sim, nesse meio de caminho, a doutora Sâmia, que é uma delegada muito competente, trabalhamos juntas também, ela deve ter solicitado uma prisão, ao menos temporária, talvez preventiva. Por quê? Porque essa pessoa se evadiu de se responsabilizar. Ela escolheu fugir. Quando ela escolheu fugir, você não pode acreditar que ela vai chegar amanhã e dizer assim, não, olha, eu assumo que eu fiz alguma coisa de errado e eu quero saber a minha pendência. Mas ali você vê na cara dele, desculpa, você vê na cara dele que ele não tá nem aí. Né? Você não vê ele no momento de constrangimento, você vê na cara dele que ele não está nem um pouco preocupado por ter tirado a vida de uma pessoa. Talvez ele comece a se preocupar por ficar preso.
Mas só, não vejo outra coisa que esteja preocupado. Pois é, o que a família espera, né, o que todos esperam nesse caso também é a justiça. Mas só uma coisa para deixar claro, né, doutora Márcia? Aqui a questão do flagrante, porque o flagrante é aquela questão do prazo de 24 horas. Aqui, nesse caso, o que aconteceu? O flagrante não é um número, 24 horas. O flagrante é logo após o fato, né? Durante o fato, logo após o fato, com o objeto do fato. Então, as diligências que a doutora fez com que ela possibilitasse a solicitação de uma prisão dessa pessoa. Então, aí, cumpre agora o juiz decidir se vai mantê-lo ou não lá. Muito bem, bom trabalho da Polícia Civil do nosso litoral de Matinhos, da doutora Sâmia, que já botou a mão, então, na pessoa que seria o homem responsável pela morte da Pamela no nosso litoral.